Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa nona aula, vamos continuar aplicando a integral definida para o cálculo de áreas, mas agora para calcular a área da região entre duas funções, ou entre dois gráficos, ou entre duas curvas. Barbadinha. Então, a área da região entre duas curvas. Bom, para a gente melhor entender como se calcula, vamos direto a um exercício. Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções f de x igual a menos x2 mais 4x e g de x igual a x. Bom, agora se torna muito importante a gente fazer o gráfico primeiro das funções, porque a gente vai enxergar a região e entender o que vai calcular, principalmente para determinar o intervalo de integração. Veja que a f de x é uma parábola, né, porque é uma função do segundo grau com concavidade para baixo, o coeficiente do x2 é negativo, e a g de x é a função identidade, né, g de x igual a x, passa na origem, uma reta. Então nós temos aqui, função identidade, g de x igual a x, e a parábola, né, com concavidade para baixo. E a região que a gente quer é essa aqui, essa região em verde aqui que está entre as duas curvas, né, os dois gráficos. Então, como é que a gente calcula a área dessa região? A gente vai calcular a integral de 0 a 3 de f de x menos g de x dx. Bom, então por que é de 0 a 3? Então, vamos entender agora, enxergar isso aqui no gráfico. Veja que os pontos de intersecção entre os dois gráficos, um ponto é aqui no 0, e o outro ponto é aqui, onde o x é 3. Então, esses pontos de intersecção, eles delimitam o intervalo de integração. Por isso que a integral é de 0 a 3, desse ponto de intersecção até o 3 desse ponto de intersecção, a abscissa desse ponto. E por que é f de x menos g de x? Então, imagina se não tivesse a g de x e tivéssemos somente a parábola. E eu vou calcular a integral de 0 a 3. Então, o que eu vou estar calculando? A área dessa região aqui, que vai de 0 até 3, toda essa região aqui. Essa região em verde mais esse triângulo aqui. E o que é o g de x? Imagina agora se eu não tivesse a parábola e só g de x e vou calcular a integral. Então, a integral de 0 a 3 vai dar a área desse triângulo aqui embaixo, dessa reta aqui. Então, se eu fizer um menos o outro, eu vou estar calculando a área de toda essa região menos a área dessa região aqui de baixo, sobrando, consequentemente, a área da região aqui que eu quero. Por isso que vai ser uma função menos a outra. Então, normalmente, quando a gente calcular a área da região entre duas funções, eu vou fazer a integral da diferença das duas funções. E outro detalhe aqui, veja que na região, quem está limitando a parte de cima da região é a parábola, quem está limitando embaixo é a reta. Então, eu vou fazer aqui, está limitando na parte superior, menos aqui limita na parte inferior, para que o resultado dê um número positivo. E quem limita acima é uma função maior que a função que está embaixo. Então, a gente sempre procura fazer isso, para evitar que você tenha módulo. Então, agora substituindo, f de x é menos x2 mais 4x e g de x é menos x. Aqui dá para subtrair o 4x menos x, então fica integral de 0 a 3 menos x2 mais 3x mais dx. Integrando aqui, integral de menos x2 é menos x3 sobre 3, integral de 3x é 3x2 sobre 2, de 0 a 3. Então, vamos substituir primeiro o 3, depois o 0. Então, menos x3 sobre 3 é menos 3 na terceira sobre 3, mais ali 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 0 na terceira sobre 3, mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2. Veja que aqui tudo vai dar 0. Então, continuando aqui, 3 na terceira é 27, dividido por 3 dá 9, com menos ali, menos 9. 3 ao quadrado, 9, vezes 3, 27 meios, mais 27 meios. E aqui na nula, dá 0. E fazendo aqui essa soma, aqui, menos 9 mais 27 meios, vai dar a área da região 9 meios unidades de área, ou 4,5 unidades de área. Barbadinha. Vamos ao exercício 9. Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções f de x igual a x na terceira e g de x igual a raiz de x. Então, x na terceira é a função cúbica e g de x é uma função raiz quadrada. Então, vamos fazer o gráfico. Gráfico simples de fazer, que vocês já fizeram várias vezes. Então, aqui a função cúbica, é essa curva em vermelho aqui, f de x igual a x na terceira, e a raiz de x é essa aqui, que inicia na origem. E a
a região entre os dois gráficos é essa região R que está marcada aqui, em verde. Tá? Então, vejo intervalo de integração, eu vejo nos pontos de intersecção, ó, que vai do 0 até o 1 aqui. Ó. Ponto de intersecção, a abscissa aqui é 1. Tá? E vejo que na região, quem está limitando em cima é o gráfico da G de x, e embaixo é da F, então eu vou fazer G menos F. Tá? Então, eu já sei como é que eu vou fazer minha integral. Ó. Integral de 0 a 1, de G de x menos F de x. Então, agora substituindo, ó, G de x é raiz de x e F de x é x na terceira. Ajeitando a raiz aqui na forma de potência, né, para aplicar a regra da potência. Eu vou somar 1 e repetir embaixo. Então vai ficar 1 meio mais 1, 3 meios sobre 3 meios. Então x na 3 meios sobre 3 meios. Aqui também somando 1, x na quarta sobre 4. Aí substitui primeiro por 1, depois por 0. Tá? Aqui ajeitando antes, para a gente melhorar aqui para fazer o cálculo, né? Divide por 3 meios, vai inverter, fica 2 terços, ele já transforma em raiz. Tá? Então, substituindo por 1, fica 2 vezes raiz de 1 na terceira, sobre 3, menos 1 ao quarta sobre 4. E aí, substituindo por 0, 2 vezes raiz de 0 na terceira sobre 3, menos 0 na quarta sobre 4. Tá? Aqui vai dar raiz de 1, dá 1 vezes 2, fica 2 terços, menos 1 quarto. E aqui tudo dá 0. E 2 terços menos 1 quarto, tirando o mínimo é 12. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 2, 8. 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. 8 menos 3, 5 dozeavos unidades diárias, ou 0,4167 unidades diárias aproximadamente. Barbadinha. Tá? Continuando aqui, exercício 10, ó. Calcule a área da região limitada pelos gráficos das funções f de x igual a menos x2 mais 10 e g de x igual a 9 sobre x2 no primeiro quadrante. Tá? Então isso aqui é uma parábola, né? Função de segundo grau com concavidade para baixo. E essa aqui é uma função, né, inversa aqui, vamos ver o que dá aqui. Tá? Veja que a parábola, né, essa parábola aqui ó, com concavidade para baixo, em vermelho, tá? E a nossa função 9 sobre x2, a gente usando tabelinha, nós vamos ter dois ramos, um aqui na parte negativa do valor do x e aqui na parte positiva. Tá? Em zero ela não se define, né? Porque não dá para dividir por zero. Tá? E aqui é no primeiro quadrante, tá? Porque eu tenho região limitada pelos gráficos também aqui no segundo quadrante, mas ele quer só aqui no primeiro. Então esta é a região, ó, tá? O primeiro quadrante. Veja que o ponto de interseção aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a abscissa desse ponto é 1, e nesse ponto aqui é 3. Então eu vou integrar de 1 a 3. E nessa região, quem está acima aqui é o em vermelho, que é a função f de x, e quem está embaixo em azul é o g de x. Tá? Então vai ter integral de 1 a 3 de f de x menos g de x. Substituindo as funções, f de x é menos x2 mais 10 e g de x é 9x2, então menos 9x2. Ajeitando aqui para poder integrar, né? Passando o x2 para cima, fica x na menos 2. Ó. E agora aplicando as regras de integração aqui. Integral de menos x2 dá menos x3 sobre 3. Integral de 10 dá 10x. E aqui, somando 1, vai ficar x na menos 1 sobre menos 1. Tá? E antes de substituir, vamos ajeitar isso aqui, né? Para calcular melhor depois. Então fica menos x3 sobre 3 mais 10x. Menos 9 dividido pelo menos 1 dá mais 9, e x na menos 1 passa para baixo, fica x na mais 1. Aí substitui primeiro por 3, ó. Então menos 3 na terceira sobre 3, mais 10 vezes 3, mais 9 sobre 3. Menos, abre parentão, agora o 1. Ó. Então menos 1 na terceira sobre 3, mais 10 vezes 1, mais 9 sobre 1. Certo? Aqui 3 na terceira é 27 terços, negativo. 10 vezes 3, 30. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui vai ficar 1 terço negativo, eliminando o parênteses com menos, fica mais 1 terço. Aqui 10 vezes 1 dá mais 10, com menos, menos 10. Aqui fica 9, com menos, fica menos 9. Então, menos 27 terços mais 1 terço dá menos 26 terços. E aqui vai dar 33, tá? Menos 10 dá 23, menos 9 dá 14. Tá? E fazendo a subtração aqui, tirando o mínimo, né? 3 dividido por 3 dá 1, vezes menos 26 dá menos 26. 3 dividido por 1 aqui dá 3, vezes 14 dá 42. Isso vai dar a área da região, né? 42 menos 26 dá 16 terços unidades diárias, ou aproximadamente 5,333 unidades diárias. Barbadinha.
Tá? Vamos ao exercício 11. Calcule a área da região entre as curvas de equações f de x igual a seno de x, g de x igual a e na x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Tá? Então veja, tem a f de x é a função seno, tá? Que a gente conhece já, g de x é a função exponencial, e na x igual a 0 é uma reta vertical que passa no zero, é o próprio eixo y, esse aqui, e x igual a π sobre 2 é uma reta vertical que passa no π sobre 2. Então a gente já tem ideia aqui, ó, tá? Então está aqui, ó, tá? f de x igual a seno de x, ó, é o gráfico aqui em vermelho, seno de x. G de x e na x é a função exponencial, essa aqui, ó, crescente, né? Tá? X igual a 0 é o eixo y, aqui, ó, a reta vertical aqui corta aqui no zero. E x igual a π sobre 2, essa reta vertical aqui. Então aqui a gente tem a região cercada por todos os lados. Tá? Então, eu vou calcular de 0 a π sobre 2, ó, não tem ponto de intersecção, então eu vejo o limite. Né? O limite vai de 0 a π sobre 2, que é o que diz ali, ó, x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Ele já nos dá o limite. E em cima eu tenho a g de x e embaixo eu tenho a f. Então eu vou ter a área da região integral de 0 a π sobre 2 de g de x menos f de x. Ou seja, integral de 0 a π sobre 2 de e de x menos seno de x. A integral de e na x é e na x. A integral de seno de x é menos cosseno. Com menos vai ficar mais cosseno. Aí substitui o π sobre 2 primeiro, fica e na π sobre 2 mais cosseno de π sobre 2. Menos, agora eu substitui o zero, e na zero mais cosseno de zero. Tá? Então, e na π sobre 2, vou deixar indicado por enquanto, cosseno de π sobre 2 é zero, e na zero é 1, eliminando parênteses vai ficar menos 1, cosseno de zero é 1 positivo, eliminando parênteses fica menos 1. Então aqui vai ficar e na π sobre 2 menos 2 unidades de área. Ou resolvendo isso aqui, aproximadamente 2,81 unidades de área. Barbadinha. Questão 12. Calcule a área da região entre as curvas de equações f de x igual a seno de x, g de x igual a cosseno de x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Então eu quero a região entre o gráfico do seno e cosseno, desde x igual a 0 até x igual a π sobre 2. Então daqui, ó. Aí esse em vermelho é o gráfico do cosseno de x, ó, que é a minha g de x, e em verde é o seno, que é a f de x. E eu quero desde x igual a 0, aqui, ó, até x igual a π sobre 2. Tá? Então a área dessa região e dessa aqui. E vejo que pelo gráfico, pela simetria, eu vejo que elas têm mesmo valor. Né? Então basta calcular a integral de 0 a π sobre 4 aqui e multiplicar por 2. Tá? Mas nós vamos analisar um pouquinho melhor isso aqui. Imagina que eu não teria como achar esse π sobre 4, eu não sei aqui pelo gráfico. Né? Imagina que eu não tenho essas divisões aqui, tá? Não tenho essa grade aqui, essa malha, e eu não sei que valor é esse aqui. Então, quando eu quero achar a intersecção entre dois gráficos, a gente vai igualar as duas funções. Então, eu vou igualar o seno com o cosseno. Tá? Seno de x igual a cosseno de x. Então, eu tenho que achar qual é o valor de x em que o seno do x é igual ao cosseno de x. Mais de x igual a 0 até π sobre 2, ou seja, no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o arco em que o seno e o cosseno são iguais é o arco de π sobre 4, ou 45 graus. Né? O seno de π sobre 4, né, de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno também. Por isso que é π sobre 4 aqui, certo? Então, assim a gente acha sempre a intersecção entre dois gráficos. Tá? Aqui, o próprio gráfico já deu direto. Tá? Então, nós vamos calcular a área total, que é a área da região 1 mais a área da região 2. Aí nós vamos fazer todas essas duas áreas para ver a troca que tem aqui dos extremos, né, dos limites aqui da região. Tá? Então, a área total integral de 0 a π sobre 4, ó, de 0 a π sobre 4, tá? De cosseno menos seno, porque aqui em cima eu tenho cosseno e embaixo eu tenho seno. Tá? Mais a integral de π sobre 4 a π sobre 2, daqui até aqui, de seno menos cosseno, porque em cima eu tenho seno e embaixo eu tenho cosseno. Tá? Eu já disse antes, eu podia ter calculado somente essa primeira e multiplicar por 2, tá? Mas nós vamos fazer as duas para treinar um pouco. Tá? Então aqui, ó,
A integral do cosseno de x é o seno, a integral do seno é menos cosseno, com menos vai ficar mais cosseno, de 0 a π sobre 4. Aqui, integral do seno é menos cosseno, integral do cosseno é seno. Como tem menos ali, fica menos seno, de π sobre 4 a π sobre 2. Tá? Agora vamos substituir aqui, ó, o π sobre 4 e o zero aqui. Então, primeiro π sobre 4 fica seno de π sobre 4, mais cosseno de π sobre 4, menos, abre colchetes, né, seno de 0, mais cosseno de 0. Agora aqui, vamos substituir o π sobre 2, depois o π sobre 4. Menos cosseno de π sobre 2, menos seno de π sobre 2. Menos, abre colchetes, menos cosseno de π sobre 4, menos o seno de π sobre 4. Tem que ter cuidado para não se perder aqui, né? Que é muito número. Então agora vamos calcular cada valor aqui, ó. A área total, seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Tá? Com o menos ali fica menos 1, já eliminando parênteses. Aqui, cosseno de π sobre 4, de π sobre 2 aqui é 0, tá? Então por isso que é 0 aqui. Seno de π sobre 2 é 1, com menos fica menos 1, ó, menos 1. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, negativo daqui, com menos fica mais raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, negativo, mas com menos aqui de fora fica mais. Tá? Então agora somando aqui, vejo que eu tenho 1, 2, 3, 4 raiz de 2 sobre 2. E 4 raiz de 2 sobre 2 é 2 raiz de 2 sobre 2. Tá? Simplifico 4 com 2. E aqui menos 1 com menos 1 dá menos 2. Então fica 2 raiz de 2 menos 2 unidades de área. Ou aproximadamente, resolvendo isso aqui, 0,828 unidades de área. Barbadinha. Tá, vamos à questão 13. Calcule a área da região entre as curvas de equações y igual a x na terceira mais 2, y igual a menos x mais 2 e y igual a 3 meios de x mais 7. Veja que agora a gente tem 3 curvas, 3 funções aqui. Tá? E eu quero a área da região limitada pelas 3. Tá? Essa aqui é uma função cúbica e essas duas são retas, né? Funções do primeiro grau. Aqui, ó. Tá? Então vamos fazer o gráfico delas aqui. Ó. Tá? Veja que a função cúbica é essa que está em verde aqui, ó, x na terceira mais 2, aqui, ó, corto 2 ali. Tá? Essa aqui é a função 3 meios de x mais 7, vermelho, e assim azul é o menos x mais 2. Tá? E a região está cercada é toda essa aqui. Certo? Então nós temos que ver quem é que está limitando em cima e embaixo. Então, só que veja o seguinte, ó, nesse trecho que está aqui, ó, que vai desse ponto de intersecção até o eixo y, que é esse ponto de intersecção, a função que está em cima é a vermelha, que é 3 meios de x mais 7, a que está embaixo é azul, que é menos x mais 2. E nesse trecho, do 0 até esse ponto de intersecção, que é o 2, quem está em cima é a vermelha, que é 3 meios de x mais 7, só que quem está embaixo dela aqui é a função cúbica, y igual a x na terceira mais 2. Então mudou os limites aqui das regiões. Tá? Então eu vou ter que dividir isso aqui em duas partes, aqui, ó, tá? Em duas regiões. Essa região 1 aqui, tá? Que é determinada pelas duas funções aqui. Tá? Então a região 1 eu vou calcular a integral de menos 2 a 0. Tá? Aqui, ó, desse ponto de intersecção até esse aqui, ó, de menos 2 a 0 aqui, de 3 meios de x mais 7 menos x mais 2, né? A de cima menos a de baixo. Tá? E a região 2, que é essa aqui, na região 2, eu vou calcular a integral aqui, ó, daqui até esse ponto de intersecção. Ó. Então é de 0 a 2, ó, da função que está em cima, que é 3 vezes de x mais 7, menos a função que está embaixo, que é x na terceira menos 2. X na terceira mais 2. Tá? Então isso tem que cuidar, a gente tem que analisar com calma, né, ver quem são as funções que estão limitando as regiões. Tá? Então vamos calcular a área da região 1 primeiro. Integral de menos 2 a 0, 3 meios de x mais 7 menos x mais 2. Eliminando parênteses, fica 3 meios de x mais 7, aqui vai ficar mais x menos 2. Aqui dá para reduzir termos. 3 meios de x mais x é 5 meios de x, e 7 menos 2 dá 5. Aí calculando a integral, né, a antiderivada aqui, 5 meios
de x, fica 5 meios de x2 sobre 2. E o 2 multiplica o 2, ali fica 4. Por isso, 5x2 sobre 4. Integral de 5 é 5x. Agora, substitui primeiro 0, né? 5 vezes 0 ao quadrado sobre 4, mais 5 vezes 0. Agora, substitui o menos 2. Como 2 é negativo, sempre entre parênteses. Ó. Então, ó, 5 vezes menos 2 ao quadrado sobre 4, mais 5 vezes menos 2. Tá? Aqui, ó, aqui tudo vai dar 0, ó, 0. Aqui, menos 2 ao quadrado dá mais 4. 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 4 dá 5. Positivo. Com menos aqui fica menos. Então, estão eliminando o primeiro parênteses. Tá? Então, primeiro vamos indicar o menos 5. E aqui 5 vezes menos 2 dá menos 10. Tá? Então, agora eliminando o parênteses, vai ficar menos 5. Menos e menos mais 10. E isso vai dar a área da região 1, 5 unidades de área. Tá? Barbadinha. Agora vamos para a área da região 2, tá? Que é essa aqui. Integral de 0 a 2, 3 meios de x mais 7, menos x na terceira mais 2 dx. Tá? Então, eliminando o parênteses aqui e já reduzindo os termos, ó, eu tenho, colocando em ordem, né, decrescente de grau, eu tenho menos x3, ó, tá? Aí 3 meios de x, e 7, aqui vai dar menos 2, ó, 7 menos 2 vai dar 5. Tá? Agora, calculando a integral de menos x3, menos x4 sobre 4, e aqui integral de 3 meios de x, aqui vai dar x ao quadrado sobre 2, e o 2 multiplica o 2, fica 3x ao quadrado sobre 4, e aqui fica 5x. Substitui primeiro o 2, depois o 0, ó, tá? Então vai ficar menos 2 na quarta sobre 4, mais 3 vezes 2 ao quadrado sobre 4, mais 5 vezes 2. Menos, agora substitui o 0, ó, menos 0 na quarta sobre 4, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 5 vezes 0. Aqui eu sei que vai dar tudo 0. Né? Então aqui, ó, 2 na quarta é 16, dividido por 4 dá 4, negativo, ó, menos 4. 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4 dá mais 3. E aqui 5 vezes 2, 10. E lá vai dar 0. Tá? Então, a área da região 2, né? Menos 4 mais 3 dá menos 1, mais 10 vai dar 9 unidades de área. Então, a área total é a soma das duas áreas. Né? Tá? Então, a área total, 14 unidades de área. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário.